Bom, e vinho está de volta, agora mostrando um estilo de vinho que combina com esse preparo. Quando a gente pensa numa entrada, nós pensamos num vinho de entrada. Um espumante é sempre um vinho de entrada, um espumante, um champanhe. Portanto, essas azeitonas recheadas à moda portuguesa vão bem com um espumante de entrada, um espumante rosado. Por que rosado? Tenho aqui o salaminho espanhol, que tem páprica picante, especiaria. Coloquei o alho sobre o pão. Rosado gosta de alho, gosta de especiaria. A azeitona tem um sabor um pouco mais marcante, portanto o rosado tem um sabor um pouco mais marcante do que o espumante branco. Claro, método champenoise, por quê? Porque aí você tem uma concentração de aromas, um sabor mais marcante. Método champenoise, método clássico de champanhe, onde a segunda fermentação acontece na garrafa. O espumante fica mais tempo em contato com as leveduras, ganha mais perfumes, mais complexidade. Portanto, um bom champenoise para começar. Para pensar numa opção nacional, eu sugiro aqui esse Guatambu, Estância do Vinho, Rosé, um vinho recém-lançado pela Guatambu, uma vinícola ali de Dom Pedrito. Esse, um corte diferente, um corte de Gewürztraminer com Pinot Noir. Gewürztraminer, uma uva muito aromática, perfumada ali no norte da Itália, também na região da Alsácia, se deu muito bem. No Brasil nós temos bons exemplares de Gewürztraminer. Então, a Gewürztraminer entra com perfume, com aromaticidade, e a Pinot entra com a estrutura. Pinot Noir, uma uva da Borgonha. Temos aqui um espumante com uma cor, folha de figo, belíssimo, um rosa clarinho, muito bonito. O aroma é floral, é frutado, de frutas muito frescas, frutas muito agradáveis, uma nota floral muito bacana. A boca conjuga bom frescor e maciez, uma cremosidade em boca que é importante para então poder quebrar um pouco a dureza da azeitona, do sal, etc. Então, está aqui uma dica para você começar a sua refeição colocando isso. Também pode usar um tinto leve, um tinto fresco, né? Pensando em Portugal, um tinto do Dão, que é bem macio, um tinto não muito encorpado, não muito robusto para a entrada. Falando em Portugal, vamos a Portugal. Vamos ali até o Distrito da Guarda, no norte do país, visitar o Museu do Coa. Museu muito bacana, você vai ver ali muita informação sobre a pré-história em Portugal. Vamos até o Museu do Coa, que já já eu volto para preparar o meu comer e chorar por mais. Vamos lá, não saia da poltrona. O Museu do Coa está inserido numa paisagem repleta de colinas, vinhedos e olivais. Ele fica em Vila Nova de Foz Coa, no Distrito da Guarda, sub-região do Douro. O edifício tem uma arquitetura conceitual. Ele foi construído para não agredir nem destoar da paisagem. A ideia foi integrar o museu às cores da natureza, fazendo ele parecer um grande bloco de xisto no alto de uma colina. A entrada do museu é marcada por um corredor que vai se estreitando até a porta principal. A partir daí, a visita se transforma no mergulho na arte rupestre do Parque Arqueológico do Vale do Coa, considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. Um atrativo turístico-cultural ao lado do vinho, na região do Douro. Antes da visita, fomos brindados com produtos da culinária local, entre eles o mel, doces e salgados à base de amêndoas e as azeitonas, que brotam inclusive em volta do museu na bela paisagem. A propósito, fomos apreciar essa paisagem, marcada por altas encostas, vinhedos e o trajeto sinuoso do rio Coa, um rio que deságua nas águas do majestoso Douro. À minha frente, um museu físico, às minhas costas, um museu natural. A Foz do Rio Coa guarda um tesouro arqueológico. Aqui estão inscrições rupestres com cerca de 28 mil anos, ou seja, painéis fantásticos, os primeiros outdoors da humanidade. A arte rupestre está estampada por todo o museu. Ela data do período Paleolítico Superior. Esses desenhos pré-históricos estão estampados nas paredes do museu, em réplicas feitas no xisto e também em painéis eletrônicos, que criam um atraente suceder de imagens coloridas. Um movimento de séculos e milênios, uma arte desenhada ao ar livre. Os painéis rupestres retratam vacas pré-históricas que tinham o tamanho de elefantes, a cavalos, servos e o próprio homem em atividade de caça, o autor dessas obras esculpidas na rocha. Os instrumentos de caça na era pré-histórica também podem ser vistos muito bem preservados no museu, além de um cenário com a morada típica dos antigos homens que habitaram a região. No museu, outra preciosidade, uma sepultura com o esqueleto de um homem
que viveu na região há 5.000 anos. Uma preciosidade arqueológica, encontrada no quintal de uma casa no ano de 1982. Uma sala do museu mostra as múltiplas atrações da bacia do Rio Douro. Atrações que têm como principal atrativo turístico em Portugal o Parque Vinhateiro do Douro, em todo o curso e as margens do rio. Mas que não se limita a isso. Segundo o presidente da Fundação Coaparque, Fernando Real, o Douro é uma bacia cultural que muita gente desconhece. O Douro é uma região de Portugal que a maior parte das pessoas desconhecem, mesmo em Portugal e no mundo. Nós temos aqui um local que é um caldo de culturas que se foram acumulando ao longo dos séculos. E se tiverem atenção, nós temos ao longo da bacia do Douro vários sítios, 11 sítios que são hoje reconhecidos pela Unesco Património Mundial. Desde o Centro Histórico do Porto, o Centro Histórico de Guimarães, o Paisagem Cultural do Douro Vinhateiro, o sítio de arte rupestre do Val do Coa, ou a sua extensão a Ciega Verde, já em território espanhol, Salamanca, Ávila, Burgos, Atapuerca. Há um conjunto de sítios que traduzem o que foi a ocupação deste canto da Península Ibérica. E sendo um local que foi tão vivido, tem um conjunto de monumentos, um conjunto de manifestações artísticas, um conjunto de arquitetura popular e de vestígios materiais que o homem foi deixando ao longo dos séculos, que surpreende qualquer visitante que venha ao Douro. Do Museu do Coa descemos até o restaurante O Lagar para provar pratos típicos que tem no azeite de oliva seu ingrediente principal. Ali, comi uma lagarada de bacalhau e uma carne feita em borras de vinho tinto, pratos e visitas que serão mostrados no próximo programa. Também provei vários doces conventuais, uma delícia que complementou essa visita à Bacia Cultural do Douro. Gente, que lugar bonito, hein? Que paisagem fantástica, que museu interessante ali dentro, muita coisa bacana para se ver. Vocês viram ali aquela ossada encontrada 5.000 anos atrás, um homem que viveu ali, portanto um museu muito bacana. Mais uma das atrações do Douro. Como vocês viram, há atrações também ali em Guimarães, onde nasceu a nacionalidade portuguesa, no Porto, na Espanha, em vários lugares. Portanto, tá aí, se você tem um tempo para fazer um turismo legal, faça a Bacia do Douro. É bem bacana. Lembrando que eu fiz os preparos com azeitonas exatamente porque o Museu do Coa está todo envolvido por oliveiras. Vocês viram ali as oliveiras ali, à beira daquele abismo bonito com o rio ali, portanto foi essa a inspiração. Agora eu vou fazer o meu comer e chorar por mais. Um doce fantástico, muito simples de fazer, se acompanha o preparo, facinho, vamos lá, comigo no fogão. Para fazer o comer e chorar por mais, você vai precisar de 200 ml de água, 350 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de amêndoas, 100 gramas de bolacha Maria, 8 ovos inteiros e 2 gemas. Leve a água e o açúcar ao fogo para formar uma calda em ponto de cabelo. Para obter esse ponto, a calda deve estar em torno de 106 graus. Enquanto isso, coloque as amêndoas numa forma e leve ao forno para dar uma leve torrada. Esmigalhe as bolachas para obter um ponto granulado, não muito fino. Assim que a calda chegar ao ponto, retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Bata ligeiramente os ovos. Acrescente os ovos à calda de açúcar, mexendo para não cozinhar as gemas. Volte ao fogo para obter o ponto desejado. Se você quer um ponto mais puxando para os moles, assim que começar a engrossar, retire do fogo. Se você quer ela um pouco mais firme, deixe cozinhar mais um pouco. Retire do fogo e acrescente 90% da bolacha e das amêndoas. Misture bem e volte ao fogo para dar mais uma rápida cozida. Modele o doce numa forminha de louça. Coloque no centro de um prato. Decore com canela em pau ou canela em pó, raspas de chocolate, as bolachas esmigalhadas e as amêndoas torradas.
Gente, olha que coisa bonita, saborosa, perfumada. Eu deixei os ovos cozinharem um pouco mais, porque eu queria uma textura mais de pudim. Então, deixei ele mais firme para poder informar, montar um pratinho de sobremesa. Você pode cozinhar menos, deixar em ponto de ovos moles de aveiro, misturar as bolachas e as amêndoas e então servir em tacinhas para comer de colher, também é muito elegante, muito tradicional, bem bacana. Fiz desse jeito para poder levar à mesa informadinho, um pouquinho mais cozido. O sabor é o mesmo, não muda nada. Vou para a mesa, já estou aqui anunciando o vinho, não vou contar qual é, pelo formato da taça, acho que você já desconfia. Quer saber que vinho é esse? Não sai da sua poltrona, eu volto já já.